Olá, bem-vindo à nossa quinta e última parte do nosso encontro de hoje, e vamos falar sobre o último subtópico, que são os sofistas e o contraste entre nonos e physis. Bom, é, antes de mais nada, eu convido vocês a lerem esse conteúdo todo da apostila, pois é um conteúdo meio denso, são 4 páginas de muita leitura. E vamos tentar resumir aqui para que vocês entendam mais ou menos o que aborda essa parte. Mas eu convido novamente. Eu sei que a maioria de vocês pergunta por que eu tenho que estudar filosofia. Não se esqueça que qualquer matéria que você for fazer, principalmente em nível universitário, e até hoje muitos cursos técnicos, você tem a matéria de filosofia na sua grade. Você precisa raciocinar, pensar, buscar além do que é visível, buscar mais a fundo todas as coisas. Eu sempre costumo dizer que antigamente, eu vim de uma denominação rígida e eu cresci ouvindo que era pecado fazer isso, pecado fazer aquilo, pecado fazer isso, pecado fazer aquilo. E a gente não dialogava, porque a gente víamos outras igrejas, outras denominações poderem fazer certas coisas e na nossa não. Mas hoje, se eu, como líder, ir para um púlpito e dizer para a igreja, para os meus membros, que a partir de amanhã, quem usar camisa ou qualquer peça de roupa na cor vermelha é pecado, alguém que vai me ouvir hoje vai perguntar por que é pecado? E se eu não tiver argumentações lógicas, tá, eu irei passar vergonha. Então, nós temos que nos preparar para isso. E a filosofia nos ajuda a questionar, a indagar, ok? Tá? E se muitas pessoas tivessem esse bom hábito, esse bom costume de perguntar, de buscar a fundo certas primícias que são nos apresentadas como verdadeiras, te garanto que muitas heresias não iriam existir, ok? Então vamos lá. Diferença sobre os aedos e os sofistas. Os aedos eram os poetas, os primeiros pensadores que se diziam que o que eles falavam, tá, eram vindo das musas. As musas, ou seja, as divindades, é, revelavam para eles verdades ocultas que a razão humana não podia alcançar. Então, eles eram vistos como pessoas de uma integridade incrível. Tá? Posso até lhe dizer que muitas vezes eles eram mais respeitados do que os próprios basileus, ou seja, os reis das polis, das cidades gregas daquela época. Então, eles tinham uma visão do cosmo ou da physis, como nós já vimos em Tales, como nós vimos nesses pré-socráticos, né? Só que quando os sofistas, ou seja, os pensadores, começaram a chegar, eles começaram a ter uma visão diferente. Eles viram que a physis não era imutável, mas, na verdade, a physis era composta não melhor dizendo aqui, melhor dizendo, tá? A physis não dava todo o entendimento e todas as argumentações necessárias para que a polis, ou seja, a cidade-estado, existisse. E por quê? Porque a physis era imutável. Agora, eles começaram a observar, ou seja, os sofistas, os pensadores, que dentro da polis, muitas leis, muitas ordens, né, muita legislação mudavam de um soberano para o outro, ou quando eles tinham contato com outras civilizações, como aconteceu quando eles começaram a expandir o Império Grego, né, e tiveram contato com o povo egípcio, com os babilônios, eles começaram a ver que naquelas cidades, né, naqueles povos, naquelas regiões,
as leis, as tradições, né, os costumes eram diferentes deles. E eles começaram a ver, peraí, então, na polis, as leis, os costumes, não são baseados nas físicas, como os aedos dizem, que são coisas divinas, revelações divinas, mas elas mudam conforme o local e conforme a cultura e a visão das pessoas. Então, eles cunharam que não eram a physis que dava e sustentavam a polis, mas sim outra coisa, que eles denominaram como nomos. Então, por quê? Porque o nomos não era como a physis, que era permanente e imutável, mas era uma coisa divina, mas era uma coisa mutável, uma coisa perene, ou seja, ela variava com o tempo e com o local. E eles começaram a ter uma visão diferente. Deixaram aquela primeiro contato, aquela primeira visão das coisas, tá, para outra. E eles se basearam em outras coisas, no discurso, tá? Na questão da persuasão, no discurso. E eles começaram a se preocupar mais com isso, com discutir, com o falar, com a palavra, e começaram, né, a querer entrar em discursos e vencer o debate. E tanto que, para os sofistas, o importante não era saber se o que eles estavam debatendo ou discutindo, tá, era a verdade ou não. O que era interessante para eles era vencer o discurso. Porque para eles, o sofista, não existia uma verdade absoluta. Por quê? Porque se existisse verdade absoluta e o homem pudesse alcançar essa verdade absoluta, você não poderia convencer aquela pessoa ao contrário, porque ele já era detentor do conhecimento da verdade absoluta. Então, para eles, tudo era relativo. Tá? Tanto o bem como o mal eram coisas necessárias e, no mesmo tempo, tá? Não existiam, porque era simplesmente uma percepção da pessoa para aquilo. E veja só que esse pensamento vem chegando e vem tomando parte dos dias de hoje, tá? Que o bem e o mal é relativo e elas devem existir e existir em comum acordo, como um equilíbrio das partes das coisas. É como aquele desenho, se não estou enganado, chinês ou japonês, acho que é chinês, tá? Que é um círculo e ele é dividido no meio e a cor é preta e branca. O que eles falam, o bem, o equilíbrio dos opostos. E a Bíblia não fala sobre isso, que o bem e o mal não devam existir plenamente. Ah, mas está escrito lá na Bíblia, irmão Efraim, que Deus ele criou o mal, tá? Deus ele criou o mal, mas Deus ele não, vamos dizer assim, ele divulgou o mal para toda a sua criação, tá? Ele colocou o mal como uma opção, uma escolha, o livre-arbítrio, ok? Tá? Deus ele não propagou o mal. O mal é uma opção. Só para nós terminarmos isso, para vocês entenderem, existia uma profecia que alguém iria trair o Machia, o Messias. Alguém pode pensar assim, então Judas ele já foi predestinado a fazer aquilo. Eu creio que não. Eu creio que o mal estava ali. A Bíblia fala que o diabo ele está ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, ele viu em Judas, tá, oportunidades para que ele pudesse tragar e enganar Judas, mas poderia ter sido qualquer um deles, até o próprio Pedro, ok? Então, é nessa parte, tá? Que nós temos que tomar cuidado. E muitos sofistas têm entrado em nossas igrejas e divulgado mentiras como verdades. Porque para os sofistas não importava
se você estava falando uma mentira ou uma verdade. O que importava era você vencer o debate, convencer o outro lado que a sua visão é verdadeira e a dele é falsa. Que Deus nos abençoe e na semana que vem nós iremos voltar com a nossa segunda parte desse tópico. Espero que com essa aula, essa parte aqui foi um pouquinho mais longa, mas eu espero que com essa conversa que nós tivemos, vocês pudessem ter uma ideia de como a filosofia entra e é importante para nós pegarmos a intenção de outra pessoa, se é boa ou se é má. Deus nos abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.